E nesse vídeo eu vou sacar mais por volta, de 100 mil satoshis para minha carteira de 10 anos. Hoje é dia 25 de maio de 2026, o Bitcoin está cotado em 77 mil dólares. Além de fazer o saque de 100 mil satoshis para minha carteira de 10 anos, eu vou falar dos ciclos e também falar das oportunidades que finalmente o mercado de baixa dá. A primeira oportunidade é da gente fazer pools de liquidez. Então eu já vou começar a me preparar para fazer pools de liquidez com Bitcoin e USDC ou USDT e também aqueles empréstimos colateralizados, Então a gente toma empréstimo com taxa muito baratas, tá? A gente vai olhar exatamente para o ciclo e olhar essas possibilidades, Muita gente está com medo nesse momento, mas é justamente nesses períodos de baixa que a gente tem oportunidades, beleza? Eu já estou aqui com um total de 8.211.000 satoshi, tá? Eu vou clicar aqui em receber Bitcoin, carteira de 10 anos. Aí ele gera um QR Code, tá? Eu vou sacar da Coinbase porque eu tenho taxa baixa aqui na Coinbase e também ele chega no mesmo dia, tá? Então, para mim que eu estou fazendo o vídeo, ele é bem melhor, Porque eu faço saque e gravo no mesmo dia. Então você pode ver na tela que eu tenho por volta de 130 mil satoshi, Eu gastei 111 dólares para fazer essa compra. Eu vou clicar aqui em transferir, enviar e vou escanear esse QR Code. Deixa eu ver se ele identificou. Bitcoin, eu vou pagar quase 50 centavos de dólar, não tem problema. Eu vou clicar aqui em Bitcoin, máximo, vai chegar para mim por volta de 130 mil satoshi. Aqui você tem que dar informações, carteira de autocustódia, exchange, enfim. Agora eu vou enviar, E beleza, ver detalhes. Ok, ele tá dando aqui uma cerca de 14 minutos, para chegar aqui na carteira, o preço do Bitcoin aqui, Enfim, enquanto ele envia, tá? Aqui para minha carteira, quando chegar vai aparecer aqui uma notificaçãozinha. Mas primeiro vamos falar aqui dos ciclos, tá? E vamos depois registrar a compra na planilha e também fazer uma análise do preço e também falar das possibilidades de a gente fazer por liquidez. Observa aqui os ciclos do Bitcoin, Então você tem o ciclo completo que dura 1.400 dias, A gente tem o 2013 que em vermelho, o 2017 em azul, o ciclo 2021 que é o verde, E o ciclo 2024 que é também o 2025, completando 2026, que está aqui em roxo. Veja que sempre esse período de 800 a 100 dias o preço do Bitcoin ele fica em uma lateralidade, Então essa lateralidade ela favorece a gente fazer o quê? Fazer pools de liquidez, Se você fizer uma pool de liquidez concentrada, um pouco mais conservadora, você consegue ter um rendimento médio entre 30% a 50% ao ano. Então, para você fazer essa pool de liquidez ganhando de 30% a 50% ao ano, é uma vantagem muito grande, tá? A gente também pode conferir isso no ciclo como sendo o meio a data zero, E eu estou com a câmera no meio, mas você já entendeu como funciona esse gráfico. A gente tem aqui os ciclos, a gente tem 700 dias depois da data zero, que é o halving, e 700 dias antes. Observa que o novo ciclo ele iniciou aqui em roxo e eu posso até colocar somente esse período aqui antes do halving, só para você entender. Olha só, ele fica geralmente um período de lateralidade, embora caia um pouquinho mais aqui na frente, que é os 500 dias antes do halving. Se a gente fizer uma pool de liquidez nesse período aqui, a gente consegue capturar bastante rendimentos nesse período, que dura de 700 antes a 500 dias antes. Então a gente tem ali por volta de uns 3 a 4 meses, para ficar aqui nessa lateralidade. Não dura somente aqui. Aí aqui tem uma grande movimentação, seja de baixa. Eu espero que a gente não tenha finalmente essa movimentação aqui de baixa, mas o preço ele continua em uma nova movimentação lateral, durante todo esse período aqui. Às vezes aqui depois, durante 400 a 200 dias, a gente tem uma alta. Então a gente pode pegar nessa lateralidade do preço do Bitcoin e fazendo pools de liquidez. Então DeFi, que são pools de liquidez, eu pretendo fazer na quinta-feira. Então, na quinta-feira, provavelmente eu devo lançar vídeos falando sobre pools de liquidez,
empréstimo com garantia em Bitcoin. Na terça-feira são tutoriais de Bitcoin. Amanhã eu vou lançar um tutorial sobre pagamentos silenciosos, né? De como você ter privacidade, né? Ao você receber Bitcoin. Muito interessante, utilizando a Spare Wallet, Cake Wallet. Muito bem, vamos dar uma olhada se chegou, né? A gente registra e finaliza olhando o preço do Bitcoin, beleza? Então vamos aqui, ó. Já não só tem uma confirmação de rede, né? Não só chegou, mas já tem uma confirmação de rede, né? Então, não chegou a 130 mil satoshis, chegou a 129.789. Planilha, vamos aqui em BTC USD. Eu vou puxar isso aqui, uma aba para baixo. Vou registrar a data de hoje, que é dia 25. Eu gastei dessa vez 101. Vai chegar a 129.789. Você pode ver que meu preço de compra ele ficou em 77.800, levemente acima do preço de compra, não tem problema, que eu paguei taxa, acabei comprando um pouquinho até acima, né? Agora vamos para o dashboard, ver meu preço médio, ver como é que tá a situação, né? Então meu preço médio, né? Ele cai abaixo agora de 89 mil, ele está em 88.900, praticamente 89 mil, próximo, tá? O gráfico de rentabilidade aqui em verde, né? A gente está bem próximo aqui de zerar, né? A perca. Aqui o gráfico de cotação, né? Do Bitcoin versus investimento. Eu sigo constante comprando sempre. Um gráfico de acumulação. Eu pretendo também fazer um gráfico aqui, ó, mensal, tá? Então, por meses, quanto de Bitcoin a gente está acumulando? Seria interessante fazer um gráficozinho de barras. Pode ser que a gente faça isso aqui na sexta-feira, tá? Eu vou ver quanto tempo na minha agenda que é que se vai dar para gravar esse vídeo aqui fazendo outro gráfico aqui, beleza? Muito bem. Então, feita a compra, tá? A gente pode vir também na carteira olhar como é que fica aqui, ó. Agora eu tenho um total de 8.341.000 satoshi, né? Bitcoin cotado em próximo 77 mil dólares. Vamos dar uma analisada no preço do Bitcoin, falar também sobre esse período de lateralidade no gráfico, né, e falar sobre possibilidade de push liquidez. Bom, muito bem, vamos primeiro analisar aqui o gráfico como um todo, né? Eu já venho mostrando esse gráfico para vocês. Isso aqui é o índice, né, BTC dólar cripto, você encontra no gráfico, então ele vai no TradingView ele vai ter todo o histórico aqui do Bitcoin, tá? Essas linhas em roxo aqui é a data halving, tá? O que são essas linhas vermelhas aqui, tá? Aqui, ó, 1000 dias é aqui completo, tá? Mas, deixa eu voltar aqui, ó, de 800, 1000 dias é aqui, ó. É quando finaliza todo esse período de baixa. 800 dias é aqui. Então, deixa eu puxar 800 dias só para a gente comparar esse período, ó, do halving a 800 dias. Vamos lá. Aqui, ó. Então aqui tá errado, é aqui, ó. E até 900 é um pouquinho antes, né? Não sei porque eu botei 1000 dias aqui, né? Esse período de 800 a 1000 dias. Então, beleza. Ok. Olha só, tá muito próximo aqui de 800, você concorda, né? Então a gente consegue, né, fazer aqui uma pool de liquidez. Eu já vinha falando para vocês, né, sobre a possibilidade disso aqui ser o fundo. E deixa eu colocar outro gráfico só para vocês verem as linhas que eu fiz, tá? Eu fiz isso aqui, a possibilidade do preço ficar nessa lateralidade. E também mais para frente fazer essa queda aqui, que seria isso daqui, ó. Agora é seguindo o ciclo, tá vendo? Ó, fica lateral e depois cai. Então ele fica aqui lateral e depois cai. Ao invés dele cair abaixo desse fundo, ele volta aqui para o fundo, tá? Ele começa a lateralizar e aqui finalmente Bitcoin morreu. Aí sim, ele volta a subir forte, né, fazendo aqui novos horizontes de alta, aquela reacumulação e depois um novo topo histórico. Mas isso pode ser que não aconteça, tá? Esse medo aqui, que o Bitcoin fez essa queda toda, vieram de algumas coisas, né? E principalmente foi da Strategy. A Strategy, ela tá conseguindo, tá? Não só arrecadar bastante dinheiro, mas ela tirou o grande temor do mercado, seria a possibilidade de deles não vender Bitcoin. Porque se eles não vendessem Bitcoin, eles teriam, em algum momento, teriam problema para rolar, né, a dívida da renda fixa deles, né, que é o STRC.
Como eles pretendem vender Bitcoin, isso traz a possibilidade do caixa deles, porque eles têm caixa de Bitcoin em torno de 60 bilhões. Então, o negócio deles ficar só vendendo ações para pagar o STRC e outros produtos que eles têm, o mercado talvez não viu isso com bons olhos. Agora, quando eles falar que vão vender Bitcoin, para mim eu já vejo com bons olhos esse tipo de coisa, que eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer. Se você tiver dívida e você tem Bitcoin, venda seu Bitcoin e paga a dívida. Pagou a dívida, o que você conseguir arrecadar, você compra mais Bitcoin. Tá? A não ser que você consiga, de fato, levar essa dívida muito para frente. Porque eu venho falando para vocês que eu pretendo fazer, tá? Empréstimo colateralizado de Bitcoin aqui, tal, quase todos os meses, de vez em quando aqui, ó, nesse período aqui, ó. Aí esse que eu tô, a gente fica nessa dúvida, será que o mercado vai dar essa chance de voltar mesmo para cá? Isso que eu tenho essa dúvida, tá? Essa questão. Mas aqui, o que eu quero colocar de oportunidade é a possibilidade do preço do Bitcoin ficar aqui lateral e a gente ganhar, né, com essas pools de liquidez. Você ganha de duas maneiras. Você quer comprar Bitcoin, eu acredito que o preço ele vai ficar aqui dentro dessas faixas. Então, fazer uma pool de liquidez entre 73 a 74 até a região de 80, 81, eu acho interessante para a gente acumular aqui dentro. Se a gente olhar outros indicadores, tá? Eu vejo uma situação bem positiva aqui em relação ao Bitcoin. Deixa eu tirar essas linhas. A primeira delas aqui é essas EMA de 72. Não, pera, cadê? Essa daqui, ó. As médias móveis 72 e 34. Veja que o preço ele foi rapidamente abaixo e já recuperou acima. Então, geralmente, essas médias, tá, cruzadas aqui em verde, elas mostram a tendência, tá? Quando elas estão verdinhas aqui, a gente o preço ele tá numa tendência de alta, tá? E essas médias, elas realmente acertam bastante, ó. Quando tá verdinho, tava em que a 34 cruza para cima da 72, o preço ele fica no período de alta. Mesmo que momentaneamente, rapidamente, ele vá abaixo da média e retorna, tá vendo? Ó, aqui também ele foi abaixo e retornou, né? Quando ele foi abaixo e fez as médias como resistência, aí sim o preço entrou em bear market, tá vendo? Então eu não vejo nenhum problema do preço cair abaixo das médias e retornar, né, logo em seguida. E você vai ver isso sempre, tá? Aqui, ó, tá vendo todo o período de bear market, né? Aqui foi um falso rompimento, né? Ele subiu e caiu rapidamente. Outra coisa que a gente também consegue ver aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó, colocar isso aqui e colocar as médias só para você entender. Olha só. Se a gente desenhar uma linha aqui, ó, a gente consegue enxergar vários suportes aqui, ou resistências, né? Ó, resistência aqui, resistência. Superou, perdeu, que antes era resistência, passa esse suporte, perdeu, ficou abaixo e desabou. Nesse momento a gente consegue ver, ó, eu vou deixar aqui porque esse de fato é um canal paralelo, tá? Mas a gente consegue ver que a gente tem uma linha de suporte nessa região, ó. Era suporte, perdeu a resistência, fica batendo. Rompeu, suporte. Então, enquanto o preço não perder essa região de 75 até a região de 74, eu estou muito positivo com Bitcoin, tá? A gente tem um gapzinho do CME lá na região de 79, tá? E acredito para vocês, já venho falando também, né, que talvez a gente não faça novos topos históricos ainda esse ano, mas eu acredito que o preço tende a ficar lateral, tá? Fazer uma pool de liquidez aqui nessa região aqui de 74 ou 75 a 80 é uma boa. Imagina você pegar um período de lateralidade desse aqui, ó, com pool de liquidez, ó, tá vendo, ó? Pega essa lateralidade aqui, faz uma pool de liquidez, todo esse período aqui, ó, faz uma pool de liquidez entre 25 a 31, ó, isso a 50% ao ano, imagina, é muito bom, né? Ou você pega um período desse aqui de lateralidade, ó, olha só, assim, ó, você pega um período assim, tá? Olha só, ó, pega esse período, imagina, você consegue pegar todo esse período aqui, aí depois o Bitcoin foi para cima, aí você faz aqui uma pool de liquidez nessa região aqui, ó, aí fica, né? Mas
O problema é você ficar só fazendo pool de liquidez é que quando o Bitcoin ele engata assim uma alta, quando ele sair do range para cima, significa que você fica 100% dólar, o SDC ou o USDT. Então é importante que você faça o DCA e compre Bitcoin para você pegar todo esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Então, eu acredito que seja uma boa oportunidade da gente fazer pool de liquidez. Eu fiz muita pool de liquidez aqui, ó, todo esse período aqui, ó. Então, eu tinha uma faixa nessa região aqui, ó, e fica na paralela aqui, ó. Eu tinha pool de liquidez aqui nessa faixa, ó. Assim, ó. Aí, todas as vezes que ele saía da faixa, eu não fazia nada, esperava. E quando ele retornava, eu deixava, ele ficava assim, ó. Aí, fiquei pegando todas essas taxas aqui, ó. Aí ele caía, eu comprava um pouco para o holder, né? Ele voltava, aí caía de novo, aí aqui fiquei fazendo pools. Aí ele saiu aqui, eu tinha bastante Bitcoin, bastante empréstimo. Quando ele bateu 99 aqui, ó, pela primeira vez eu vendi Bitcoin para pagar os empréstimos, pronto. Aí fiquei só, fiz pool de liquidez aqui, fiz pool de liquidez aqui, fiz pool de liquidez aqui, ó. Imagina pegar todo esse período aqui com pool de liquidez, tá? Fiz pool de liquidez aqui, continuo fazendo pool de liquidez, tá? E eu acho que agora ainda mais é uma boa oportunidade, tá? De fazer pool de liquidez, tá? Bom, então o vídeo de hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço. Até o próximo vídeo.